Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo aqui do nosso canal, dessa vez um vídeo de abre o jogo com as expectativas para a partida de logo mais daqui a pouquinho às 21 horas e 30 minutos entre Red Bull Bragantino e Flamengo, jogo a ser disputado no estádio Nabi Abichedi em Bragança Paulista, casa do time do interior de São Paulo. O Flamengo, depois de 10 dias de data FIFA, volta a campo com alguns desfalques. Vamos agora repercutir um pouquinho e dar a nossa opinião a respeito do que pode acontecer nessa partida e atualizar também alguns noticiários relacionados ao Flamengo. Esse é o nosso episódio número 9 do podcast Flamengo Sem Limites. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like e também acompanhe nas plataformas de podcast disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Muito bem, começando o nosso giro aqui, o Flamengo retorna a campo, né, depois de 10 dias de pausa, treinamentos, preparativos, alguns ajustes. É bem verdade que em 10 dias Jorge Sampaoli não vai conseguir fazer nenhum tipo de milagre, mas o fato é que se espera que aquele time que terminou, né, a rodada do Brasileiro, a 10ª rodada do Brasileiro, contra o Grêmio, vencendo por 3-0, que ele mostre algum tipo de evolução tática, pelo menos, né, já que o Flamengo vinha numa crescente, e vem numa crescente, na verdade, com 10 jogos de invencibilidade, sendo 7 vitórias, 3 empates, e o que se espera é que esse tempo que o Sampaoli teve para trabalhar com a equipe, que ela demonstre um pouco mais de segurança, principalmente no setor defensivo, né? O jogo contra o Grêmio, o Flamengo deixou expostas, na verdade, algumas fragilidades do sistema defensivo, que já vinha apresentando há algum tempo, né? Mesmo com a entrada do Eric Pulgar, o Flamengo deixou um pouco a desejar em alguns jogos, mas principalmente nesse jogo contra o Grêmio, com a ausência do Thiago Maia, o Eric Pulgar, ao meu ver, ficou sobrecarregado e o Luis Soares ali deu muito trabalho, como já falamos aqui no vídeo pós vitória do Flamengo sobre o Grêmio, mesmo vencendo por 3-0, o placar não refletiu o que foi o jogo. Então o que se espera hoje é que o Flamengo venha demonstrar um pouco mais de evolução, principalmente no setor defensivo. O jogo contra o Red Bull Bragantino geralmente é um jogo difícil, jogar na casa desse adversário. O Flamengo sempre tem muita dificuldade jogando em Bragança Paulista. Então o que se espera é um Flamengo um pouco mais descansado do ponto de vista físico e um pouco mais organizado do ponto de vista defensivo. As ressalvas que tem que ser feitas, né, na verdade, para essa partida de hoje, são algumas ausências por conta exatamente da data FIFA. Uma coisa que eu não consigo compreender muito bem é o seguinte: a data FIFA, ela vem, né, para poder colocar, né, deixar as seleções disponíveis para poder utilizar os jogadores e tal, a pausa para os campeonatos, etc e tal. Só que, qual a diferença do time que vai jogar hoje para o time que jogaria, por exemplo, no último sábado? Praticamente nenhuma, só o Pedro. A única presença é o Pedro, né? Porque os demais, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, esses dois principais que são titulares com o Sampaoli, mais Vidal e Varela, estavam servindo as seleções, assim como o Pedro, que estava servindo a seleção da CBF. Inclusive o Ayrton Lucas hoje ele é desfalque exatamente por conta da sobrecarga de minutos que ele teve atuando pela seleção da CBF. Os 2 jogos, né, na vitória contra a Guiné e com a derrota contra a Senegal, o Ayrton Lucas atuou nas 2 partidas. Então, por uma questão física de controle de minutagem, o Flamengo opta por não escalar o Ayrton Lucas, ele vai ficar no banco, assim como o Eric Pulgar, que também atuou bastante pela seleção chilena, e também o Arturo Vidal. O Varela atuou pelo Uruguai, mas o Varela ele entra bem menos nessa equipe. O titular hoje do Sampaoli é o Wesley, pela questão da intensidade, a questão física. Então, a data FIFA ela é um pouco mentirosa, na verdade, porque ela não transparece aquilo que realmente é. Né, que seria o quê? Poupar os jogadores, para eles, né, os times não entrarem em campo sem os seus jogadores principais,
mas o que se vê, na verdade, é o contrário. Ontem, por exemplo, na rodada de ontem, o Palmeiras atuou sem seus titulares, porque eles estavam servindo a seleção da CBF, né, o Rony e o Rafael Veiga, por exemplo, né, não atuaram no jogo de ontem. O Palmeiras jogou bem desfalcado ontem, inclusive perdeu para o Bahia, e hoje é uma oportunidade que o Flamengo tem de empatar em pontos com o principal rival no Campeonato Brasileiro. Então, assim, fica essa ressalva com relação a essa data FIFA, que para mim é mentirosa, né? E o fato é que hoje o Flamengo entra desfalcado, o Sampaoli vai ter que quebrar um pouco a cabeça, porque além dos desfalques causados pela data FIFA, né, por conta desses atletas que atuaram por suas seleções na data FIFA, nós temos ainda dois detalhes principais, né, dois jogadores, Gabigol e Matheus França. Nós vínhamos aqui já relatando em outras edições que Gabigol e Matheus França, eles não estavam treinando com os seus companheiros. E por conta disso, por conta desse não estar treinando em campo, né, por conta de recuperação da parte física, o Gabigol com uma lesão no quadríceps da coxa esquerda e o Matheus França com problema no pubis, os atletas, essa semana, o Matheus França nem a campo foi e o Gabigol só foi no último treinamento ontem, mas mesmo assim foi vetado, é desfalque certo no jogo de hoje, deve retornar somente contra o Santos no próximo domingo, mas isso é um outro detalhe que a gente vai falar, tem essa questão do Santos, né, mando de jogo sem torcida, a gente vai entrar com mais detalhes na próxima edição do podcast, quando a gente vai repercutir o jogo de hoje e dar uma certa projeção para o jogo de domingo. O fato é que hoje o Sampaoli tem como desfalques certos Gabigol, Matheus França, Ayrton Lucas, Vidal, Pulgar e Varela vão ficar no banco. Da data FIFA, o único que vai jogar é o Pedro, muito em função do Gabigol não poder atuar e do Bruno Henrique ainda não ter condições de entrar logo de cara no time. Mesmo assim, o Bruno Henrique ele não é um centroavante, apesar de já ter atuado assim. O Bruno Henrique é um jogador mais de lado de campo, mais de velocidade e vem recuperando sua forma física gradativamente. Então a equipe hoje ela vai com o Pedro, mas provavelmente o Pedro deve ser sacado no segundo tempo por questões físicas. Então resta agora a gente saber como o Flamengo vai atuar sem esses desfalques, né? São desfalques importantes, são peças-chave no esquema do Jorge Sampaoli, principalmente Ayrton Lucas, Pulgar, né? O Ayrton Lucas fazendo aquele corredor esquerdo ali. Inclusive, ele vai muito bem tanto na parte defensiva quanto na parte do momento de construção de jogadas, também como no momento ofensivo, na finalização, ou dando passe para algum companheiro, ou criando espaço pelo lado esquerdo, e o Eric Pulgar pela questão da sustentação defensiva que ele dá a esse time do Jorge Sampaoli, é um dos principais destaques desde que o Jorge Sampaoli assumiu a equipe do Flamengo. Então, Eric Pulgar e Ayrton Lucas vão fazer falta com certeza na partida de hoje, certo? Vamos ver aqui algum noticiário para a gente poder colocar aqui para vocês. A escalação do Flamengo, ge.com. Pedro é o selecionável no time titular. Os outros atletas que participaram da data FIFA, Ayrton Lucas, Vidal, Eric Pulgar e Varela, ficam no banco, como eu já tinha adiantado para vocês. Aqui, matéria do Fred Gomes e da Letícia Marques no ge.com. Né, claro que isso aqui é uma projeção, né, tudo bem, tem a apuração dos jornalistas e tal, mas é uma projeção de como o Flamengo pode jogar hoje. Que é o provável Flamengo tem Matheus Cunha, o Wesley pela ala direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, uma zaga com 3 homens. O meio com Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Cebolinha provavelmente fazendo a ala esquerda, e Pedro no comando de ataque. É um time muito leve, eu acho um time muito leve, sem a presença do Eric Pulgar. Eu acho um time exposto defensivamente, mesmo atuando com 3 zagueiros. Né, os jogadores de meio eles vão ter que se desdobrar um pouquinho para poder compensar a falta do Eric Pulgar na equipe. Então o Flamengo aí vai ter um jogo difícil, porque realmente atuar contra o Bragantino, contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança não é fácil, é jogo dureza, é jogo pauleira, certo? Então essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo de daqui a pouquinho.
né? Aqui, ó. Com relação a Alan e De La Cruz, o que saiu hoje, né, de matéria, a gente pode adiantar, é que a questão do Alan é muito mais por uma questão financeira, ajustes financeiros, né? O Atlético já aceita ceder o jogador, inclusive ontem, na entrevista do Luiz Felipe Scolari, o novo técnico do Atlético Mineiro, que gosta muito de um Mineirão, inclusive entende bastante de Mineirão, diga-se de passagem. O Luiz Felipe Scolari falou que para ele, o jogador que quiser sair, pode sair, que ele não faz questão de segurar ninguém. Então isso se enquadra no perfil do Alan, que já aceitou a proposta do Flamengo, agora falta só um ajuste financeiro, uma composição financeira entre Flamengo e Atlético Mineiro. O caso do De La Cruz é um pouco mais complexo, porque o De La Cruz, o Flamengo ofereceu um valor muito baixo, né, cerca de 8 milhões de euros, sendo que o River Plate comprou o De La Cruz por 6 milhões de euros, 50% do seu passe. Então, quer dizer, o Flamengo ficou bem longe daquilo que o River Plate deseja, e ainda tem uma questão relacionada à provável classificação, uma possibilidade de classificação do River Plate para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Então, como eu disse no último podcast, são negociações que vão se arrastar, a cada dia surgem novas notícias, novas informações, e nós vamos aqui atualizando para vocês. Então, o Flamengo hoje pega o Red Bull Bragantino às 21h30, transmissão dos canais Premier, lá no Nabi Abichedi. Esperamos que o Flamengo mantenha essa crescente que vinha apresentando antes da data FIFA, né, mostrando um bom futebol, e que o Flamengo possa voltar de lá com 3 pontos para igualar o número de pontos do rival Palmeiras e ficar ali próximo do, por enquanto, líder Botafogo, que também joga na rodada, joga hoje, enfrenta o Cuiabá, né, jogo fora de casa também. De repente aí um tropecinho do Botafogo lá com empate, o Flamengo vencendo, a diferença ali ela vai ficar na casa dos 3 pontos. Então é isso que nós esperamos. Se cuidem mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho, né, para receber as notificações, deixe o seu like e também acompanhe em áudio nas plataformas de podcast disponíveis. Até mais, saudações rubro-negras.